Em um tempo em que a maldade dominava o coração dos homens, Deus viu a necessidade de um novo começo. A terra, outrora um jardim exuberante, estava corrompida e precisava ser purificada. As filhas dos homens eram belas e atraentes. Seus olhos brilhavam como estrelas, e seus cabelos caíam em cascatas sedosas. Os filhos de Deus não conseguiram resistir a tanta beleza, e assim, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Diante de tamanha perversidade, Deus tomou uma decisão difícil. Seu coração, cheio de amor, sentia dor ao ver a criação que tanto amava se deteriorar. Mas, por amor à justiça e à vida, ele decidiu intervir. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A influência dos nefilins corrompeu a humanidade. A violência se espalhou pela terra, a maldade se multiplicava, e o coração do homem se afastou de Deus. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Vendo a perversidade do homem, Deus decidiu intervir. Seu coração se partiu ao ver a criação que havia amado se tornar tão corrompida. Diante de tamanha perversidade, Deus tomou uma decisão difícil. Suas palavras ecoaram por toda a criação. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A ira divina se manifestaria sobre a terra. Em meio a toda aquela maldade, havia um homem justo. Noé andava com Deus e era íntegro em todas as suas ações. Ele foi escolhido por Deus para preservar a vida em meio à destruição. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A humanidade havia se corrompido de tal forma que a bondade parecia ter desaparecido da face da terra. A violência dominava as cidades, a mentira e a trapaça eram a regra. A natureza, antes exuberante, sofria com a exploração desenfreada. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, diante de tamanha perversidade, Deus tomou uma decisão difícil. A ira divina se manifestaria sobre a terra, purificando-a da maldade que a consumia. Deus disse: eu os destruirei juntamente com a terra. Deus revelou a Noé seus planos e o instruiu a construir uma arca, um refúgio para ele, sua família e os animais. As dimensões da arca eram precisas e detalhadas, demonstrando a sabedoria divina. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deus afirma: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé, com cuidado, escolheu um casal de cada espécie, de acordo com as instruções de Deus, e armazenou todo tipo de alimento, para que Noé, sua família e os animais tivessem mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. As nuvens se aglomeravam, pesadas e carregadas de uma promessa sinistra. O mundo, corrompido pela maldade, estava prestes a enfrentar o julgamento divino. Noé, o homem justo, havia construído a arca, um refúgio seguro para ele, sua família
e todas as criaturas que Deus havia ordenado. Um a um, os animais entraram na arca, leões e cordeiros, aves exóticas e répteis rastejantes. A cena era surreal, um microcosmo da criação reunido em um só lugar. Noé, com a ajuda de seus filhos, organizava cada criatura em seu devido lugar, cumprindo a missão que Deus lhe havia confiado. A porta se fechou com um som pesado, isolando-os do mundo que se transformava em caos. Lá fora, a chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em torrentes impetuosas. A arca começou a se elevar, enquanto a água subia e inundava a terra. Os dias se passaram, um após o outro. Noé e sua família viviam em uma rotina simples, cuidando dos animais e confiando em Deus. As águas cobriram toda a terra e a escuridão envolveu o mundo. Após 40 dias e 40 noites, a fúria das águas finalmente começou a ceder. Um raio de sol, símbolo de esperança, penetrou a escuridão que envolvia a arca. Noé, com o coração cheio de gratidão, enviou um corvo para explorar o mundo inundado. Dias se passaram, e Noé enviou uma pomba para verificar se as águas já haviam baixado. A ave retornou com um ramo de oliveira no bico, um sinal claro de que a terra estava começando a se recuperar. A alegria tomou conta de todos a bordo da arca. Finalmente, a arca encontrou repouso sobre os montes de Ararat. As águas se retiraram, revelando uma paisagem mudada, mas ainda bela. Noé e sua família, junto com todos os animais, saíram da arca para pisar em terra firme pela primeira vez em muitos meses. Em gratidão por sua salvação, Noé construiu um altar e ofereceu um sacrifício a Deus. O Senhor sentiu o doce aroma do holocausto e fez uma aliança com Noé e toda a criação. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Deus abençoou Noé e seus filhos, concedendo-lhes a terra para cultivar e dominar. A humanidade, purificada pela catástrofe, recebeu uma nova chance de construir um mundo melhor. A história da humanidade começava novamente, marcada pela promessa divina e pela esperança de um futuro brilhante. A história de Noé nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da esperança. Mesmo diante das maiores adversidades, a graça de Deus pode nos salvar e nos conduzir a um novo começo. E o arco-íris, um lembrete eterno da promessa divina, continua a nos inspirar até hoje.